acadêmicos, professores, professoras, comunidade acadêmica. Nós estamos aqui hoje para o nosso antessala docente, é um Proficast, então ele vai virar um podcast que você vai poder assistir em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu sou Laís de Barros, hoje estou na gestão da formação docente, aqui na diretoria de futuros acadêmicos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos no ombro, castanho escuro, uso um óculos de tonalidade escura aqui na sua armação, estou com uma blusa jeans azul clarinha. Atrás de mim eu tenho um painel da neurociência com cérebro, com luzes e com uma lousa digital. Então, nós recebemos hoje com muita alegria toda a equipe do NAP, aqui muito bem representada pela Maria Eugênia, que é coordenadora desse núcleo tão importante aqui para nós do ecossistema Ânima, que recebe e acolhe alunos, professores, com o seu coração sempre aberto. Então, hoje a gente vai ouvi-los, que são especialistas, experts no assunto que a gente traz hoje, que é um assunto que interessa a todos nós, um ecossistema que acolhe e apoia a diversidade. Então, hoje a gente vai falar sobre neurodivergência. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês e passo a palavra para a querida professora que atua aqui conosco no Núcleo de Formação Docente e é da Unisul, a professora Priscila. Obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Como a professora Laís me apresentou, meu nome é Priscila, sou psicóloga, sou professora do curso de psicologia e estou fazendo parte, né, neste momento do núcleo de formação docente e também, né, faço parte aí do NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão aqui da Ânima, né? Hoje eu vou estar aqui compartilhando com os meus colegas do NAP uma conversa com vocês sobre neurodivergência, né? Onde a gente vai falar um pouquinho do manejo, como fazer um manejo inclusivo para os estudantes que apresentam a neurodivergência, né? Então a gente está falando de pessoas que podem ter o TEA, o transtorno do espectro autista, pessoas que podem apresentar o diagnóstico de TDAH, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Podemos estar falando também de outros déficits relacionados ao ensino-aprendizagem, como dislexia, entre outras condições e necessidades especiais aí que o NAP acolhe e acompanha. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é neurodiversidade, vamos falar também sobre as melhores estratégias, sobre como enfrentar os preconceitos e como também podemos, nós, enquanto professores, promover um ambiente acadêmico aí que seja acolhedor com o nosso aluno e que a gente possa chegar no sucesso deste aluno. Então, para falar sobre esses assuntos hoje, a gente vai ter, né, conosco a professora Amanda. A professora Amanda, ela é psicóloga, ela é pedagoga e ela também tem o diagnóstico de autismo, ela é autista, ela tem especializações também em educação especial e neuropsicopedagogia. Hoje ela é docente do curso de psicologia na Unisociesc e também atua como supervisora no NAP da Unisociesc. Nós teremos também o professor o Helder Rodrigo Vicente, que ele é mestre em educação, ele trabalha na área de conhecimento e inclusão social, ele também é professor do curso de psicologia na FASÉ e é líder dos NAPs da FASÉ, UNA e UniBH. E também, né, para completar o time, falaremos com o professor Jonas. O Jonas, ele também é psicólogo, foi formado pela UNP, nossa marca, especialista em logoterapia e análise existencial. Ele está no mestrado de Psicologia Organizacional e do Trabalho, com ênfase em Psicologia do Consumidor. Ele é psicoterapeuta e ele também está como analista acadêmico da UNP no NAP. Ele é docente da especialização Lato Sensu de Metodologia de Pesquisa e Ética em Pesquisa. Então, contando com todo esse time que são membros do NAP, né, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que é neurodiversidade com o professor Jonas.
Pois bem, pessoal, boa noite. Me escutam bem? É, Então, como a professora Priscila pôde me apresentar inicialmente, a minha autodescrição, eu sou homem negro, cabelo curto, cacheado, tenho barba um pouco longa no queixo, também a barba de cor preta. Estou utilizando uma camisa listrada com listras verticais em cores branca e preta. E eu quero iniciar esse papo com vocês, começando exatamente com uma introdução à ideia de neurodiversidade, e eu quero trazer a vocês uma ideia como que nós pensássemos a diversidade de um jardim, que tem uma diversidade de flores. E nesse sentido, nós possamos introduzir o tema da neurodiversidade. Como assim? O autismo, o TDAH, que são condições do ser humano que são tomadas com essa ideia da neurodiversidade, estão nessa condição dessa diversidade de flores que temos em um jardim, por exemplo. E a ideia é criar essa noção inicialmente com vocês, quando eu trago essa introdução sobre neurodiversidade. Porque, primeiramente, eu preciso também tirar aqui a noção patologizante da neurodiversidade, de não precisarmos pensar essas condições de um funcionamento cerebral como uma doença. Então, a partir do momento que a gente pensa que isso trata-se de uma condição neurológica que é possível aos seres humanos, nós estamos falando de uma condição diversa do cérebro. E por isso que eu retomo a ideia de um jardim florido com flores bem diversas. E aí, eu poderia, por exemplo, tomar um pouco esse ponto da noção não patologizante, o que um dia pensaram sobre as pessoas canhotas, que ser canhoto era uma condição totalmente divergente, patológica. Gente, é uma condição diversa do ser humano de poder escrever com uma mão, com a outra ou com as duas. Nesse mesmo sentido, claro, tirando as devidas proporções do que seja a necessidade de um suporte a uma pessoa com TDAH, uma pessoa com o espectro autista, nós estamos falando, repito, de uma condição humana. Então, a introdução à neurodiversidade, nós precisamos considerar isso. Não precisamos tratar como uma doença, e sim como uma condição diversa do cérebro humano. Aí, falando sobre esse jardim, nós vamos compreender um pouco mais a neurodivergência. No que diz respeito ao transtorno do espectro autista enquanto diagnóstico, inicialmente, e o TDAH também enquanto diagnóstico. Ah, Jonas, mas você acabou de dizer que nós não vamos falar de uma visão patologizante. Sim, mas a classificação, que até o próprio DSM vai me contrariar, dizendo que é uma classificação, o CID quer dizer, é uma classificação internacional de doenças, mas na verdade vamos pensar a necessidade dessa classificação como o tipo de suporte que essa condição neurodivergente precisa. Unicamente por isso a importância de termos essa classificação diagnóstica. E na compreensão da neurodivergência, a pessoa com o autismo no DSM tem a descrição de uma pessoa que se apresenta em algumas situações com dificuldades na comunicação social, com uma tendência a comportamentos repetitivos, no CID-10, e eu estou falando do CID-10 porque o CID-11, embora já esteja em uso no mundo, no Brasil, o CID-11 ele estará em 2025, né? E aqui no Brasil em funcionamento. O CID-10 fala do autismo como uma condição, transtorno global do desenvolvimento.
O TDAH no DSM, por sua vez, ele pode ter três principais condições: o desatento, o imperativo impulsivo ou o combinado entre esses dois tipos. E no CID-10, ele é considerado como um transtorno hipercinético. Veja, retomando essa ideia do jardim, nós podemos dizer também, retomando essa noção da diversidade dentro do próprio autismo e dentro do próprio TDAH, onde o autismo nós chamamos de um espectro, em que cada pessoa vai ter a sua condição individual de se pôr no mundo. Já o TDAH também, por essa mínima diversidade que eu apresentei aqui para vocês, já tem também outras condições distintas de se apresentar. Tomando essa noção, a compreensão, o entendimento sobre a neurodiversidade, ainda nesse jardim vamos falar sobre a importância da inclusão. É muito importante que, sabendo sobre a diversidade dessas flores, nós também saibamos como cuidar. E falar sobre a inclusão é nós sabermos falar, nós sabermos lidar sobre o cuidado com as pessoas. A forma de lidar com essas pessoas, acolher, dar o devido suporte, em que nós podemos organizar a inclusão no que é benefício à pessoa em condição de neurodivergência, os benefícios para a comunidade acadêmica e as práticas inclusivas. No benefício aos estudantes com neurodivergência, podemos pensar sobre a autoestima e o bem-estar, o quanto essas pessoas estejam incluídas e isso faça bem para a sua experiência acadêmica, o desenvolvimento das habilidades, o quanto eu estou também acessibilizando a aprendizagem, por exemplo, para o desenvolvimento das habilidades dessa pessoa, o acesso às oportunidades, não só uma aprendizagem acessível, mas também um acesso de oportunidades a tantas outras esferas e espaços que um estudante pode alcançar. Nos benefícios da comunidade acadêmica, quando a gente vai falar sobre inclusão, por exemplo, nós podemos pensar num aprendizado de todos. Todas as pessoas que estão na universidade recebem a devida aprendizagem por causa dessa interação que vai ser promovida pelo meu olhar de inclusão. Das práticas inclusivas, nós devemos avançar, e aí a Priscila vai poder falar um pouco mais do apoio do NAP, nas adaptações, no suporte que é necessário, na sensibilização que é necessária para que a inclusão aconteça, o benefício à pessoa neurodivergente aconteça e o benefício a essa interação acadêmica também aconteça. Então, quando a gente pensa em inclusão, nós não estamos falando apenas daquela coisa batida de como é que diz os termos, como é que deve ser a estrutura, mas a gente entender que a inclusão, ela ultrapassa aquilo que também está no nosso trabalho de inclusão, ela vai a todas as paredes da universidade. Avançando um pouco sobre os dados das pessoas com neurodivergência na Ânima, retomando ainda a ideia do jardim, nós passamos a entender a diversidade desse jardim, depois sobre como cuidar desse jardim, e sobre o cuidar desse jardim, nós precisamos cada vez mais conhecer a diversidade desse jardim. Por isso, os dados são importantes. E o que eu quero dizer com isso? Encaminhar um estudante seu que precisa de uma oportunidade de suporte, encaminhar para o NAP, não é somente receba esse menino para dar um jeito, receba essa menina para dar um jeito, ou porque eu não sei o que fazer em sala de aula. Não, também é uma forma de nós conhecermos cada vez mais, a partir do acolhimento, do acompanhamento do NAP, o perfil dos estudantes e o perfil de suporte que nós precisamos dar. Dos dados que nós temos, estudantes com TDAH são estudantes com maior prevalência na Ânima. Essa prevalência de estudantes com TDAH, nós temos no histórico do NAP na Ânima, nós temos registrados 1.021 estudantes para acompanhamento
com TDAH. A prevalência desses dados é pessoas do sexo feminino com faixa etária de 17 a 24 anos de idade. E pessoas com TDAH estão significativamente presentes na área do Inspirali. Já as pessoas no espectro autista são pessoas que agrupam um segundo maior número de estudantes acompanhados no histórico do NAP, na Ânima. Representam 629 estudantes que já estão cadastrados no NAP, né, historicamente. A prevalência desses estudantes são pessoas do sexo masculino, com faixa etária de 17 a 24 anos e aparecem prevalentemente na área de humanidades. Veja, termos esse encontro de vocês com o estudante, a entrada desse estudante no NAP, nos traz esse perfil, inclusive para estes tipos de intervenções. Esses dois temas que nós estamos abraçando aqui, TEA e TDAH, não é em vão. São os maiores números que nós temos na Ânima, historicamente, acompanhados pelo NAP. E aí, bem, meu tempo de fala aqui nesse encontro já deu, porque temos muita gente aqui para falar ainda. Chamo o meu querido o Helder, que vai apresentar um pouco para vocês sobre o manejo no dia a dia acadêmico. Isso aí. Obrigado, professor Jonas. Boa noite, Boa professores. noite. Eu sou o Helder. Sou um homem pardo, de cabelos, barbas e olhos castanhos. A barba um pouco grande, já grisalha, né? Estou usando uma blusa polo com a marquinha da Ânima aqui do lado na cor branca e hoje atrás de mim tem uma decoração aqui do escritório. Bom, falar depois do Jonas foi assim, está sendo, né, um grande presente, que ele foi deixando vários ganchos ali para que eu pudesse dar sequência aqui na minha fala. Então, eu vou falar da parte prática, né? A gente falou ali um pouco do perfil, né, de quem são esses estudantes, quais cursos, né, quais agrupamentos eles estão mais presentes dentro do ecossistema. E agora, né? Comecei o meu semestre, recebi ali a minha turma, recebi a pipa, né, lá que o NAP mandou. O que que eu vou fazer, né? Como vocês perceberam pela fala do professor Jonas, são pessoas, né? Então nós vamos lidar como uma pessoa para uma outra pessoa. Tem as suas particularidades? Sim, tem. Não falei na minha descrição, de propósito, que eu sou um homem cego, né? Então, quando eu passei por todas as minhas etapas de educação, eu também tive que ter materiais adaptados, né? E na época lá que eu estava me graduando, a gente nem tinha tantos materiais no digital. Então, precisamos adaptar. Se a gente está falando de um estudante que chega para a gente com TEA, e recebi o documento lá do NAP, que é o Plano Individual no Processo de Aprendizagem, ou PIPA, né? Fica mais fácil a gente falar só o PIPA. Tem um pouco do que é aquela condição, né? Assim, de uma forma bem resumida, até para a gente não expor o estudante, e algumas dicas que a gente precisa seguir ali no nosso dia a dia da aula, tá? Então quer dizer que se eu vou ter um estudante autista, eu vou ter que evitar figuras, charges nas minhas provas? Sim, tá? A gente tem ali o espectro, cada um pode estar num nível de suporte, né? Nós vamos ter aqueles autistas, né, que têm uma facilidade incrível de ter comunicação, interações sociais, mas a gente vai ter aquele que prefere ficar mais ali no canto, que nós vamos ter que ajudar a entrar nos grupos de A3 e qualquer outra atividade que a gente venha propor durante nossas aulas. A gente pode ter situações que ele vai precisar ali fazer alguns movimentos com o corpo para ajudar ele a se regular, para que ele dê conta de alguma atividade, né? Pode ser um movimento involuntário, um movimento que ele pode ali precisar balançar as mãos ou o corpo. E o que que eu
vou fazer nesse momento? Respeitar aquele momento dele de regulação, tá? Ah, Welder, mas aí eu tenho uma pessoa com TDAH que ela é muito hiperativa. Ok. Em alguns momentos, a gente pode convidar essa pessoa para tomar uma água ali no intervalo, lavar o rosto, tá? Ah, mas se eu estiver fazendo isso, eu vou me tornar uma pessoa que eu estou segregando ele? Não, você está se aproximando, oferecendo ele feedbacks claros, tá? Por que que eu fiz tanta questão de marcar esse feedback claro? Para qualquer situação, gente, a gente precisa falar ali com o estudante de uma forma bem diretiva. Seja ele um autista, uma pessoa com TDAH, ou qualquer outro tipo de deficiência ou situação neurotípica, tá? É importante que a gente dê comandos claros, em algum momento até ali próximo desse estudante. Ah, mas aí a gente vai estar segregando ele, eu vou ter que ficar a minha aula toda ali naquele cantinho. Não, não precisa. Vai ter momentos que você vai se aproximar, vai ter momentos que você pode se distanciar. Isso vai depender muito do perfil da turma, do perfil do curso, tá? Há grupos, né, há turmas que abraçam esse estudante, e o professor quase não vai ter que ficar atento ali na sala. Nesse semestre, eu tenho 3 pessoas neurotípicas na minha turma. E para cada um deles, eu preciso ter um atendimento diferenciado. Vai ter aquele que ali no intervalo vai estar próximo de mim, conversando. Eu tenho um estudante surdo que eu vou evitar algumas palavras, porque senão o intérprete de Libras vai ter algumas dificuldades, tá? Então, eu tenho o tempo todo que estar atento à minha turma. Ah, Welder, mas isso não é nenhuma novidade para a nossa atuação enquanto professores. Sim, a gente precisa estar atento ali à nossa turma e, por isso, estar atento também à diversidade que está ali, né, dos estudantes sentados na sua frente. O Jonas trouxe que é o jardim, e eu fiquei pensando lá na minha turma de psicologia, são 88 flores diferentes. Então, eu tenho ali que pensar nos 88 no sentido, a minha aula está chegando para todos eles? Então, é um exercício que nós fazemos no dia a dia, principalmente um desafio aí das turmas grandes, né? Bom, mas se eu sei que eu tenho dentro desse jardim 3, 4 pessoas que eu vou ter que dar regar de uma forma diferente, né? Utilizando aí do meu conteúdo. Ah, quando eu estou preparando a aula, eu vou evitar colocar vídeos que não estejam dublados ou que não tenham legenda. É, vou evitar usar charges, vou evitar usar gráficos muito complexos. Mas aí cabe aqui também abrir um parênteses que, a depender do curso, eu vou ter que usar esse material. E aí cabe entrar, chamar o NAP para fazer a adaptação desse conteúdo, né? Para que a gente consiga trabalhar junto com aquele estudante um material mais complexo, um material que eu preciso daquela imagem, né? Há diversos cursos que a gente precisa ali do recurso audiovisual. Então, como que a gente vai trabalhar isso para esse estudante que está no espectro autista, ou uma pessoa que está muito hiperativa e desatenta? Como que a gente pode trabalhar dentro de sala, trazendo esse estudante cada vez mais para o cenário da aula? Bom, vamos lá. Uma pessoa, eu, né, me propus a vir falar com vocês sobre técnicas de como lidar no dia a dia com esse estudante. E eu fiquei ali pensando, né, que nós mais temos hoje as pessoas com TDAH que vão alternar entre um hiperfoco, que vão estar ali um pouco ativas demais na nossa sala, ou desatentas. E isso pode acontecer, as duas situações com a mesma pessoa, em vários momentos da aula. Ela pode chegar muito eufórica e terminar a aula já cansada, já sem energia, tá? Então, se eu sei que eu tenho uma pessoa com TDAH dentro de sala, eu vou trazer os estímulos
para o início da aula e deixar o final da aula com reflexões mais leves, se for possível, né? A depender aí do cronograma que cada professor fez para aquele dia, para sua aula. Basicamente, gente, como eu comecei a minha fala aqui hoje, estamos lidando com pessoas. Então, é sempre o acompanhamento de uma pessoa para uma outra pessoa. A gente não tem que ter ali dificuldades de falar com ela, a gente tem que ser sincero. Então, o que vou fazer na sala? Conversar, perguntar se está bom, perguntar se está conseguindo entender, mas sem trazer o que a professora Amanda vai falar agora, que é transformar tudo isso em segregação, um tipo de preconceito, capacitismo, achando que aquele estudante não deveria estar ali. E aí eu já vou passar a bola para a professora Amanda. Professora? Professora Amanda. Ela já está chegando, viu, Helder? Já estamos vendo aqui a imagem dela, só falta agora ela abrir o áudio, conseguir trazer a sua fala para a gente. Mas ela deve estar chegando. Professora Amanda, alguma dificuldade de acesso? É só falar também. Ou escrever no chat. Enquanto a professora Amanda entra, né, não sei se teve algum problema de conexão, eu queria trazer alguns termos aqui que a gente citou e, claro, por conta do tempo a gente não consegue aprofundar os conceitos. A professora Amanda já chegou aí conosco, mas eu só queria lembrar que o PIPA, né, ele é um instrumento que o NAP utiliza, que o NAP constrói e acaba encaminhando para os professores e coordenadores. Então, não se assustem com esse termo, né, quando chegar na caixa de e-mail de vocês, porque é algo que vai contribuir com isso tudo que nós estamos falando e indicando. Então, vai lá, prof. Amanda. Boa tarde, pessoinha. Desculpa o atraso aí, é que aí a internet dá aquela bugada, né? Mas é isso aí. Então, eu sou a professora Amanda, tá? Eu sou psicóloga de formação, eu sou pedagoga também. Trabalho já na Unisociesc há 12 anos. Tive há 5 anos, né, o meu diagnóstico de autismo nível 1 do suporte, eu sou uma mulher autista nível 1. E a Unisociesc acabou meio que participando desse meu processo, né, de descobrimento, né? Eu sou uma mulher branca, metade do cabelo é azul, metade já é grisalho, né? Eu já tenho uma certa idade, assim, já passei 200, uso óculos, eu estou com uma jardineira marrom, eu estou usando o cordão da neurodivergência, né, por conta do autismo, e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os mitos, né? Os mitos mais comuns que a gente ouve, principalmente em relação às pessoas neurodivergentes, né? Na verdade, os que eu mais ouço, que eu mais escuto, né? Todo autista é igual, nossa, mas hoje está tendo, assim, uma avalanche de diagnósticos, então quer dizer que antes não tinha autistas, né? Agora está tendo demais, o que está acontecendo? Estão vendendo algo? Não, gente, o que acontece, né? Conforme os meus colegas, né, o Helder, que falou lindamente, o Jonas também, a gente tem justamente uma atualização das nomenclaturas, nas características, e nós temos manuais, o DSM,
o CID-10, que agora a gente vai para o CID-11, né? E esses manuais, eles justamente atualizam as características. Então, assim, não é que tem demais diagnóstico, é que as pessoas estão tendo mais acesso. E, como o conhecimento ele está sendo amplamente divulgado, nós vamos ter mais estudantes neurodivergentes nas nossas salas. Isso é muito legal, porque nesse jardim, com essas flores, né, essa diversidade de flores, a gente vai aprender e aprende muito com eles, né? E o que eu mais ouço, geralmente, de professores, assim, é o medo, né, gente? Vamos lá. Tudo aquilo que a gente não conhece gera um medo na gente. E é normal, enquanto eu não sei o que é, por isso que eu digo que só existe aquilo que a gente nomeia, né? Se eu não sei que o meu estudante ele é autista, ou ele tem TDAH, ou ele possui alguma característica diferenciada, eu vou justamente olhar com ele, né? Olhar para ele com aquele olhar assim, o que será que ele quer me dizer com isso? Ou o que será que ele quer mostrar com isso? Então, eu vejo muitos, por trabalhar no NAP, eu vejo muitos, falta de conhecimento, né? Ele é assim mesmo, isso é falta de limite, porque isso não é autismo, porque precisamos identificar, né? Essa característica é realmente do espectro, é realmente do TDAH. Eu sempre falo para os professores, quando eu recebo um estudante, né, com neurodivergência, eu sempre peço assim para os professores, ó, professores, né, olhem para esse estudante com carinho. Por quê? Eu fui uma estudante, desde o fundamental até as minhas graduações, eu fui uma estudante muito mal vista. Em que sentido? Do olhar não ser empático, sabe? Do não ter o cuidado que os professores que eu vejo que falaram até agora têm para com os nossos estudantes, ou seja, é olhar para o outro, entender esse outro sem julgamentos, né? É entender esse outro sem justamente, poxa, ele está num momento de crise, como que eu posso fazer para auxiliá-lo? Como que eu posso fazer? Ele levantou, ele foi tomar água, ele está falando muito. Aproveitem essas características, né? Usem essas características para a sala de aula, para desenvolver trabalhos com esses estudantes, que são maravilhosos. Mas assim, professora Amanda, só tem cases de sucesso? Não. Mas o que a gente quer mostrar justamente, já tem lá fora tanto estigma, já tem tanto rótulo, né? Que a gente quer trazer para vocês esse olhar de que é possível, tá? E eu, até para fechar minha fala, senão a gente fica aqui falando, né? Sou muito do falar e gesticular. Até para fechar minha fala, nós temos um caso aqui dessa questão da empatia. Nós temos um estudante aqui matriculado em medicina veterinária. Ele é autista nível 2 de suporte. Aí ele tem o TDAH como comorbidade, né? Ele tem outras questões familiares. E de um semestre para o outro, gente, ele mudou de uma tal forma. Por quê? Por conta do acolhimento da professora. A primeira professora olhava para ele com aquele olhar assim: o que ele está fazendo na minha sala? Ele só está muvucando, ele só faz pergunta inapropriada, ele só faz pergunta na hora que não é para fazer pergunta. A professora desse semestre virou uma chave nele, no sentido assim: poxa, se o Nicolas, né, se esse estudante não estiver em sala, os outros estudantes não conseguem perguntar. Por quê? Porque ele acaba criando na sala justamente essa cultura dele perguntar e os colegas reforçarem esse comportamento nele. A própria professora fala, a professora Amanda, se ele não estiver em sala, a turma não trabalha. Se ele não estiver em sala, eu não consigo trabalhar os meus conteúdos, porque ele faz com que eu justamente siga adiante. Eu me questione enquanto professora e eu faça o meu melhor. Para fechar esse caso com chave de ouro, eu digo que é o meu caso do coração, porque a gente vê o quanto que o acolhimento e a empatia, eles são necessários. A gente teve agora, aqui na Unisociesc de Blumenau, o Experimente Seu Futuro.
E esse estudante, ele foi justamente convidado a trabalhar com os estudantes do ensino médio as oficinas da medicina veterinária. Ele era o monitor. E ele atuou com as escolas de ensino médio que ele estudou. Então, ele reencontrou os professores, chega junto aí, os mesmos professores que no passado diziam que ele não ia dar em nada. E esses professores vieram e viram ele como monitor de oficinas da medicina veterinária. Então, assim, ele virou uma chave, ele está mais confiante, ele está mais tranquilo. É claro, a gente faz as adaptações necessárias, adaptações que para mim também são necessárias, mas o poder justamente olhar para ele e pensar assim, poxa, é um caso que deu certo, é um caso de acolhimento, né? É um caso justamente de pegar no colo e olhar de forma empática. A gente consegue olhar de forma empática, a gente consegue entender o que o outro traz para a gente. Independente se é autista, se tem TDAH, se é surdo, se é cego, independente da característica, né? Ou se é uma pessoa com uma crise de ansiedade, é o nosso olhar que vai dizer, né, como que a gente vai justamente, como que ele vai refletir. Por quê? Nosso querido Vygotsky sempre disse, né? Nós somos quem somos a partir do outro, a partir da percepção do outro. E fechando a minha fala de hoje, né? Eu vou chamar agora a minha querida, amada Priscila, essa excelente profissional. Senão eu vou me estender, vou ficar aqui até a meia-noite com vocês, tá? Pra se deixar, eu sou dessas, tá? Pri, agora é com vocês, minha linda. Obrigada, professora Amanda. Nessa fala, que tanto o Jonas, o Helder e a professora Amanda trouxeram, eu acho que vem de encontro com muitas das dúvidas e dificuldades que nós temos no dia a dia como professores, né? Mas eu fiquei aqui pensando, fiquem à vontade para responder uma pergunta básica. Eu tenho um estudante que me chama a atenção, mas eu não recebi nenhum pipa. O que que eu faço? Eu falo com ele, eu chamo o NAP, eu falo com a coordenação. O que que eu faço quando eu vejo que algo me chama a atenção em sala de aula, mas eu não tenho nenhum pipa? Posso ir respondendo ou alguém quer começar? O Pergunta de Helder, eu acho que quer milhões. falar, né, Helder? Bom, posso falar, vamos lá. Bom, Pri, notei tudo isso, né? Notei que o estudante está ali no cantinho, em vários momentos não participando, não interagindo, né? E aí estou exercitando o olhar que a professora Amanda falou, né? Aquele olhar empático, aquele olhar que eu me preocupo com o outro, e usando também da fala do professor Jonas, olhando ali para o meu jardim que tem uma flor que está murchando. Bom, você vai encaminhar para o NAP da sua unidade, né? Seja o NAP que tem ali o atendimento presencial ou o atendimento remoto, né? Todos os NAPs têm lá o seu e-mail, o seu contato, né? Se você não tiver, nunca recebi uma pipa, a coordenação vai ter esse contato para te passar, e vai encaminhar ali para o NAP local e fazer o acolhimento desse estudante. O que é muito importante, né, que fiz todo esse movimento de pedir ajuda à coordenação, eu passei na sala do NAP, enfim, mas eu não falei para o estudante, olha, eu estou preocupado com você, me deixa te encaminhar para o NAP para você ter apoio. Então, assim, o estudante vai receber aquele contato do NAP e vai ficar assim, mas quem foi que ficou preocupado comigo? Então, a gente pode ter um estranhamento, né? Ou, não, eu não preciso estar aqui. Mas se a gente faz aquele, prepara o terreno para quando ele receber ali um WhatsApp, um e-mail do NAP, ele, nossa, o professor falou que eu precisava de ajuda e realmente ele buscou ajuda para mim. Isso é muito importante,
né, que a gente faça esse movimento de conversar com o estudante, de se aproximar do estudante, dialogar com ele, dizendo: olha, eu prestei atenção em você, você não está participando, me deixa te ajudar, a instituição tem o NAP para te apoiar. Legal, muito obrigada. O Helder, tem uma pergunta ali no chat que combina, né, com isso que a gente está conversando. Então, eu, quanto professor, eu devo chegar no estudante? Eu posso falar com ele? Eu posso chamar o NAP por minha conta? É interessante que a gente falando sobre acolhimento, na UNP nós tivemos até uma certa experiência que nós trabalhamos com alguns professores, essa primeira desmistificação. Quem é que está apto a acolher, né? Tem que fazer psicologia, tem que fazer pedagogia? Não, gente, quem está apto a acolher é o ser humano. Né? Quem tem essa aptidão de acolhimento é o ser humano. Então, você está apto para esse acolhimento e, principalmente, no trabalho especializado seu de sala de aula. O que que você observa que o estudante não está conseguindo acompanhar, que você possa acolher inicialmente? Como é que eu posso te ajudar? E, claro, aquilo que em algum momento ele for apresentando uma necessidade mais específica e que talvez nunca tenha ido a um médico conversar sobre essa necessidade, cabe você também perguntar: você já conversou com algum profissional sobre essa sua dificuldade ou essa sua necessidade? Tem um grupo aqui na universidade, um núcleo aqui na universidade, você também gostaria de conversar com eles? Então, assim, nada pesado, nada demais essa primeira conversa, né? Muito pelo contrário, grandiosa, valiosa essa oportunidade de acolher. E sim, o trabalho mais especializado para o processo de aprendizagem, aí conta conosco, mas como também a Amanda aqui reforçou, o acolhimento é de todos. Legal, obrigada, Jonas. E essa fala do Jonas, ela traz também a questão de que muitas vezes o aluno ele se sente culpado, ele sente que ele não está dando o suficiente, ele sente que às vezes ele pensa, eu sou burro, né? E na verdade ele pode estar tendo alguma outra necessidade que nunca foi vista, né? Então, isso é muito importante que nós, enquanto professores, possamos, às vezes, dar o primeiro passo de chamar ele e falar: olha, percebi, né? Pode ser uma outra questão. Agora eu vou entrar um pouquinho no que o NAP faz, né? O que o NAP pode contribuir? E daí a gente vai conversando um pouco nesse sentido, em qual é o nosso papel enquanto representantes do NAP, né? Então, o NAP, ele dá suporte, apoio psicopedagógico, tanto para o aluno quanto para o professor. Então, eu preciso ter laudo para acionar o NAP? Não, né? Eu preciso ter alguma dificuldade, eu preciso entender que eu preciso de ajuda, né? E aí o NAP vai em conjunto, né, auxiliar a entender qual que é essa dificuldade e qual é a melhor ajuda, né? Então, o professor também, eu estou com problema em sala de aula, posso acionar o NAP? O NAP também é para o professor. E isso que é muito importante. O segundo ponto é que o NAP faz acolhimento e encaminhamento em saúde mental. E o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós vamos precisar acolher uma crise de ansiedade, nós vamos precisar acolher um momento de um aluno que está passando por uma situação difícil em casa, na família, na sua própria situação emocional. Porque a gente bem sabe que é impossível a nossa emoção não interferir no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, sim, o NAP ele não faz psicoterapia, mas ele faz o acolhimento, ele faz essa escuta e ele dá um encaminhamento adequado para essas demandas. E, em especial, o nosso trabalho também vai estar trabalhando com o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que aí sim vai ser para estudantes com deficiência, né, estudantes que têm algum laudo. E dentro do AEE, nós vamos ter vários tipos de adaptação, né? Então, a gente pode estar falando o que é oferecido para uma pessoa cega, né? Nós vamos ter acessibilidade informacional,
adaptação e conversão de avaliações e trabalhos, fiscais e ledores, aí capacitados para as avaliações, apoio psicopedagógico e suporte também ao professor. Dilação de prazos e tempo nas atividades que são desenvolvidas ao longo do semestre e também o acompanhamento em sala tendo a função aí de um auxiliar, né? Tanto para a locomoção quanto para a leitura de livros, entre outras atividades. Nós temos também adaptações para a pessoa com baixa visão, né, que também entra na questão das avaliações presenciais com fonte ampliada. Então, a gente entra em contato com o professor para adequar as avaliações, né? Nós temos também a acessibilidade informacional com textos com tratamento de ampliação, também o apoio psicopedagógico. Para pessoas com deficiência auditiva, né? Nós temos previsto o acompanhamento do intérprete de Libras, né? Ao longo das aulas. Nós temos também a tradução e a interpretação em webconferência. Temos o apoio psicopedagógico e também a dilação de tempo. O que nós temos também para deficiência física ou mobilidade reduzida? Então, os acompanhamentos nas avaliações presenciais, a adequação de infraestrutura, muitas vezes o aluno ele tem alguma deficiência de mobilidade, ele é colocado lá no terceiro andar, né? Como que eu faço? Como que eu chego? Para quem eu recorro, né? Então, o NAP faz muitas vezes esse intermédio com a organização da infraestrutura e apoia nos desenvolvimentos das atividades. E, em especial, as necessidades educacionais, como o TEA, TDAH, dislexia, nós vamos ter o apoio psicopedagógico, né, e trabalhar com o estudante o formato de aprendizagem dele e entender qual o melhor caminho que ele pode seguir. Nós vamos ter a adaptação das avaliações. Dentro das adaptações, nós temos a dilação de tempo, então o estudante ele vai ter mais tempo para fazer essa avaliação, ou muitas vezes o formato dessa avaliação. Hoje nós sabemos que a 1 e a 2 elas são no formato digital, mas nós podemos colocá-la no formato em PDF presencial, se para esse estudante for melhor, né? Então, nós temos também algumas adaptações com os professores, então a gente, dentro do PIPA, que a gente falou anteriormente, vai estar indicando qual o melhor formato de construção das perguntas para que esse estudante tenha acesso a uma adaptação na qual ele tenha condição de responder. Nós vamos também estar fazendo a interlocução, né, em tempos de avaliativos e tudo mais. Gente, o NAP, ele pode contribuir, ele tem muitas atividades, né? Fiquem à vontade por nos procurar enquanto profissionais do NAP. Todos os campos têm um NAP, então tem um representante. A Salete colocou aqui no chat o linkzinho para vocês nos encontrar. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, é legal acionar e perguntar. Isso aqui é do NAP? Isso aqui não é do NAP? Vocês podem ajudar? Falam com o estudante? Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa desenvolver um ambiente acolhedor e que esse estudante tenha sucesso aí ao longo da sua jornada acadêmica. Eu acho que a gente falou muita coisa, né? Acho que o que fica de recado para a gente estar finalizando aqui é que nós temos um jardim inteiro, que nós temos aí várias flores e cada flor tem o seu cheiro, sua tonalidade, o seu jeitinho diferente e que todas elas têm espaço, sim, aqui dentro da universidade, às vezes com suporte, às vezes sem suporte, né? Gostaria de agradecer a todos, a participação de todos e gostaria de lembrar, né, que no próximo mês a gente continua com a antessala. Então, em dezembro, a gente vai fechar o ano aí com a antessala com a professora Raquel Ballardini e com a professora Ivonete Steinbach Garcia, para fechar o ano aí, lembrando de como foi e falando um pouco mais desse espaço que é para todos nós. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela participação e o NAP fica com as portas abertas aí para que os professores nos procurem. Boa noite, pessoal. Boa aula para todo mundo. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite.